Olá pessoal, este é o segundo vídeo da nossa quinta aula de Cálculo 4. No último vídeo, nós estudamos o início do assunto de séries e agora vamos estudar séries geométricas e esta sequência famosa aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Uma série geométrica é um tipo muito importante de série numérica. Ela é o somatório de uma sequência geométrica, de uma progressão geométrica. Já estudamos progressões geométricas. Agora vamos estudar séries geométricas. Não confunda, são coisas diferentes. Então, séries, como vimos, são somas infinitas. E aqui temos uma soma infinita de potências de uma constante R. É o expoente que varia, R elevado a K. E o K varia a partir de Q nos naturais. Chamamos essa constante R de razão da série. E, como dissemos no vídeo passado, o número Q é chamado o índice inicial da série, não apenas para séries geométricas, mas para séries em geral. Queremos determinar agora condições sobre essa constante R para que a série geométrica de razão R convirja. Então vamos estudar a sequência de somas parciais dessa série, que é definida por Sn igual a somatório de R elevado a K, com K variando de Q até N. Lembre-se que a soma de uma série é o limite da sua sequência de somas parciais. Então vamos estudar essa sequência para descobrir qual é o resultado dessa soma infinita aqui, qual é a soma dessa série. Podemos estudar essa sequência de somas parciais de duas maneiras, pelo menos. Uma delas é considerar 1 menos R multiplicando Sn. Quem é Sn? Sn é o termo geral da sequência de somas parciais, ou seja, é o somatório de R elevado a K com K variando de Q até N. Eu considero esse somatório subtraído dele mesmo multiplicado por R. Esse R que está multiplicando aqui a segunda instância do somatório de R elevado a K pode entrar no somatório multiplicando a potência R elevado a K e fazendo aumentar seu expoente de K para K mais 1. As parcelas agora desse somatório podem ser reindexadas. Ao invés de considerar o K variando de Q até N, vamos considerar o K variando de Q mais 1 até N mais 1. Podemos fazer isso desde que alteremos aqui o expoente. Ao invés de K mais 1, ficamos agora com K. Perceba que continuamos tendo as mesmas parcelas. A primeira parcela deste somatório é igual à primeira parcela deste somatório. Ambas são R elevado a Q mais 1. E a mesma coisa acontece para a segunda parcela. Tanto desse somatório quanto desse somatório são a mesma parcela. Como dissemos na aula passada, somatórios que possuem parcelas correspondentes iguais são iguais. Isso serve para somas finitas ou infinitas. Agora, podemos fazer esse cancelamento das parcelas intermediárias. O primeiro somatório foi escrito aqui na primeira linha, o segundo somatório foi escrito aqui na segunda linha, e você percebe que tem várias parcelas aqui no meio com expoentes iguais e sinais diferentes, de modo que podemos cancelá-las. Esta com esta, esta com esta, esta com esta, etc. O que sobra é a primeira, R elevado a Q, e a última, menos R elevado a N mais 1. Ou seja, vai ficar assim, R elevado a Q menos R elevado a N mais 1. Que podemos escrever deste outro jeito aqui, colocando o R elevado a Q em evidência. Agora, vamos pegar 1 menos R, que está lá do outro lado, e passar dividindo. Essa divisão pode ser feita desde que R não seja igual a 1. Então, se o R não for igual a 1, podemos passar esse fator 1 menos R dividindo
E então obtemos Sn igual a esta expressão aqui. Isso no caso em que R é diferente de 1. Agora, se R é igual a 1, é fácil calcular Sn nesse caso, porque temos aqui um somatório de R elevado a K com K variando de Q até N. Então, quantas parcelas eu tenho? Se eu estou somando de Q até N, se é a mesma coisa de somar de 1 até N e retirar as primeiras Q menos 1 parcelas que não são incluídas nesse somatório. Ou seja, N menos, entre parênteses, Q menos 1, que fica N menos Q mais 1. Portanto, este é o valor de Sn quando R é igual a 1. E a partir desta equação, podemos calcular o limite de Sn. Outra maneira de chegar aqui é pensando na divisão do polinômio 1 menos x elevado a n mais 1 pelo polinômio 1 menos x. Usando Breuer-Ruffini, você confirma que a divisão deste polinômio por este outro é igual a 1 mais x mais etc. até x elevado a n. Então agora vamos estudar o limite de Sn. E faremos isto separando por casos, dependendo do valor de R. No primeiro caso temos R no intervalo aberto de menos 1 a 1. Nesse caso, a sequência R elevado a n menos q mais 1 converge para zero. Relembre da aula 4 que quando o R tem módulo menor que 1, ou seja, ele está nesse intervalo aberto de menos 1 a 1, R elevado a n converge para zero. E, consequentemente, R elevado a n menos uma constante também vai convergir para zero. Assim, limite de Sn é igual ao limite da expressão que obtivemos aqui em cima. E nessa expressão nós encontramos aqui a potência R elevado a n menos q mais 1, que, como dissemos agora há pouco, tem limite zero quando n tende a infinito. Então isso vai fazer com que o limite dessa fração aqui seja esta outra, que é simplificada para esta, R elevado a q sobre 1 menos R. É este o limite de Sn no caso em que R é um número entre menos 1 e 1, maior que menos 1 e menor que 1. No caso em que R é igual a 1, Sn é igual a n menos q mais 1, como vimos aqui. E nesse caso, é claro que a sequência diverge para mais infinito. Você tem aqui a variável n crescendo, indo para mais infinito, e essa constante não vai impedir que ela tenha limite mais infinito. Próximo caso, r igual a menos 1. Nesse caso, Sn é igual a um somatório de menos 1 elevado a k. E dessa forma, os termos dessa sequência Sn vão ser da forma 1, 1 mais menos 1, 1 mais menos 1 mais 1, 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1, etc. E já vimos no exemplo 10 da aula 4 que essa sequência não converge. Então, nesse caso, a sequência Sn não converge. No caso em que o módulo de R é maior que 1, a sequência R elevado a n menos q mais 1 é ilimitada. E isto vai fazer com que a sequência Sn, que é dada por esta expressão aqui, também seja ilimitada. Logo, diverge. No subcaso R maior que 1, temos que essa sequência, e consequentemente a sequência Sn, divergem para mais infinito. Ou seja, nesse subcaso R maior que 1, eu posso dizer não apenas que a sequência Sn diverge, mas que ela diverge para mais infinito. É um tipo particular de divergência. Então, a sequência Sn, que é dada por esta soma aqui, converge se somente se R pertence ao intervalo aberto de menos 1 a 1. Note a diferença desse critério de convergência, que é o critério de convergência de uma série geométrica, para o critério de convergência
da sequência geométrica, da progressão geométrica que estudamos na aula 4. O critério de convergência da progressão geométrica é que a razão pertence a um intervalo também de -1 a 1, só que é um intervalo semiaberto. É um intervalo aberto em -1 e fechado em 1, ou seja, a progressão geométrica converge também quando r é igual a 1. Isto não acontece aqui na série geométrica. A série geométrica não vai convergir quando r é igual a 1. Ela vai convergir quando r for um número maior que -1 e menor que 1. No caso em que o r é maior que ou igual a 1, Sn e, consequentemente, a série geométrica de razão r diverge para mais infinito. Em geral, as conclusões de convergência sobre a sequência Sn são repassadas para a série geométrica de razão R, da seguinte maneira. Uma série geométrica de razão R converge se somente se R pertence a um intervalo aberto de -1 a 1. Quando converge, ela converge para R elevado a Q sobre 1 menos R, onde Q é o índice inicial da série. Além disso, para R maior que ou igual a 1, essa série diverge para mais infinito. Então, isto é um resumo aqui do estudo da convergência de uma série geométrica. Guarde isto, que será importante. Podemos também escrever parte dessa conclusão sobre séries geométricas dessa forma aqui. Quando R é um número entre -1 e 1, então a série geométrica de razão R converge para R elevado a Q sobre 1 menos R. E para R maior que ou igual a 1, a série diverge para mais infinito. Então podemos escrever estas conclusões na forma de igualdade, como é mostrado aqui. Nos demais casos, a série geométrica de razão R não possui uma soma, ou limite, nem finita nem infinita. Agora observe que, se eu considerar Q igual a 0 e R elevado a 1 meio na equação 9, eu vou ter que o somatório de 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 sobre 16, etc. é igual a 1. Isto confirma o raciocínio geométrico que desenvolvemos no vídeo anterior, para concluir que a soma da série 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, etc. é 1. Exemplo 4. Encontre o termo geral e calcule o limite da sequência. O primeiro termo é raiz de 3, o segundo termo é raiz de 3 vezes raiz de 3, o terceiro termo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, cada termo é a raiz de 3 vezes o termo anterior. Dessa forma, podemos definir essa sequência por meio dessa fórmula recursiva. A1 é igual a raiz de 3 e a n mais 1 é igual a raiz de 3 multiplicando a n. Para calcularmos o limite dessa sequência, podemos utilizar a estratégia que mostramos na aula 4, de, primeiro, perceber que a sequência tem um limite finito por ela ser limitada e monotônica. Em seguida, aplica-se o limite em ambos os lados da equação recursiva. Você pode aplicar essa técnica para calcular o limite desta sequência. Mas aqui vamos adotar uma outra estratégia, que é a seguinte. Podemos ver os termos dessa sequência como sendo construídos a partir de somas parciais de uma série geométrica, da seguinte maneira. O A1, que é raiz de 3, pode ser visto como 3 elevado a 1 meio. O A2, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, pode ser escrito desta maneira, e então, usando as propriedades da potenciação aqui, eu posso distribuir esse expoente 1 meio nos fatores que aparecem dentro dos parênteses, ficando com esta outra expressão que pode ser simplificada para esta e, consequentemente, 3 elevado a 1 meio mais 1 quarto.
Continuando dessa forma, podemos verificar que A3 é igual a 3 elevado a 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Perceba que está se formando aqui no expoente uma série geométrica de razão 1 meio. Em geral, o AN é igual a 3 elevado a um somatório de 1 meio elevado a K, com K variando de 1 a N. Então, o limite de AN pode ser calculado assim. Primeiro, eu calculo o limite do expoente. Esse expoente aqui da potência com base 3. O limite desse expoente é exatamente a soma da série geométrica de razão 1 meio e índice inicial 1. Usando a fórmula da soma de uma série geométrica, obtemos 1 meio sobre 1 menos 1 meio, que é igual a 1. Agora, usamos propriedades operatórias dos limites de sequências para calcular o limite de AN. Percebendo que AN é uma potência de base 3 com esse expoente cujo limite nós calculamos aqui em cima, então nós queremos calcular o limite de 3 elevado a este somatório, que é igual a 3 elevado ao limite deste somatório, usando aquela proposição sobre limite de f de AN. O limite entra na função. O limite do somatório é 1, como vimos aqui em cima, então ficamos com 3 elevado a 1, que é igual a 3. Isto conclui a solução deste exemplo. Agora vamos estudar a sequência 1 mais 1 sobre n, entre parênteses, elevado a n. Estamos mostrando aqui que esta sequência converge para um número que é igual a aproximadamente 2,718281828, que é conhecido como constante de Euler. A demonstração é um pouco longa e com alguns detalhes técnicos, então eu não vou entrar em detalhes sobre ela, você pode ler se quiser. Mas o importante é a conclusão de que esta sequência converge para a constante de Euler. E a partir deste limite você pode calcular outros, como estes. Tente calcular estes limites a partir deste aqui, fazendo mudanças de variável. Com isso, encerramos este vídeo e no próximo vídeo vamos estudar mais alguns exemplos importantes de séries numéricas. Até a próxima!